Estou aqui com o Djalma Júnior, ele é seminarista, tudo, e por uma questão aí política, ele alega com o Dom Jaime, ele não foi ordenado. Por que você não foi ordenado? Gustavo, o fato que ocorreu, que não proporcionou a minha ordenação, foram alguns problemas no seminário, que eu descobri casos dos padres, do vigário-geral, padre Paulo Henrique, com a funcionária da Cúria, um relacionamento amoroso do meu ex-reitor, padre José Nazareno, e ele foi denunciado à Nunciatura Apostólica na época, e imputaram culpa a mim, e eu não fiz isso, foram outros, inclusive o cara é padre hoje, e principalmente uma tentativa de relacionamento amoroso falhada que Dom Jaime tentou comigo. Certo dia eu estava na casa do arcebispo, ele me chamou para a casa dele para conversar sobre essas situações que ocorreram com o padre José Nazareno, e ele, no escritório dele, me assediou, ele pegou nas minhas partes íntimas, isso me proporcionou um constrangimento terrível. Posteriormente isso continuou por telefone, por WhatsApp. Eu, na época, fiquei sem saber o que fazer, procurei a minha turma, meus colegas de turma, relatei a situação, e um me pediu que eu procurasse um padre próximo a ele, o padre João Batista Nunes Filho, que era meu amigo próximo, e eu falei com o padre João. O padre João me pediu que eu tivesse paciência, que ele ia resolver isso. Ele conversou, isso parou, mas depois nós tivemos um momento que foi justamente a visita às obras das barragens do Rio São Francisco. Isso perpetuou, isso continuou lá durante essa viagem. E não tinha outras pessoas, não? Tinham, mas era uma coisa de modo muito velado, mais tranquilo, porque estavam os 3 bispos, inclusive, Dom Mariano, Dom Antônio e o Dom Jaime, e eu consegui ir no carro à parte, o carro que ia à imprensa, mas depois ele pediu para ficar ali, aquilo me perturbava, aquela presença, aquela coisa toda. Ele se irritou comigo lá em Cabrobó, porque eu ficava distante, na época estava um outro colega presente, e aí, meu amigo, quando eu voltei, falei novamente com o padre João Batista e isso encerrou. Mas, quando eu cheguei ao final do meu seminário, sem nenhum problema moral, eu não tenho problema de relacionamento com homem, com mulher, com criança ou roubo na igreja. Eu sou limpo, por isso que eu venho aqui, dou minha cara a tapa. Eu não tenho. Então, o reitor do seminário, padre Valquimar, acobertando toda essa situação para dar um basta, um cala-boca em mim, simplesmente chegou e me mandou embora. Disse que eu não tinha sinais visíveis de vocação e que minha obediência era forçada, e que eu sabia porque eu estava indo embora, porque eu tinha a boca grande. Você chegou a conversar com outros padres a respeito disso? Conversei com outros padres, eles sabiam. Os padres... Qual foi a relação do padre Murilo nessa história? O padre Murilo, ele foi uma espécie de interventor. O padre Murilo foi na minha casa, eu tive uma conversa com o Dom Jaime, tentando resolver isso para que evitasse esse problema que está chegando hoje, para evitar que... Ele foi na sua casa, padre Murilo? Foi na minha casa, em Brejinho, na sacristia da igreja de Brejinho, juntamente com minha mãe e minha irmã Kaline. Nós tivemos uma conversa, ele disse que o Dom Jaime tinha aberto os meus escrutínios. O que são os escrutínios? O momento que a igreja busca saber quem é você. Só que eu tive uma intuição que esses escrutínios seriam manipulados, porque eles foram abertos pelo padre Júlio César, aquele do escândalo, né? Que inclusive pensam que foi eu também que mandei aqueles áudios. Não fui eu não, foi um padre, foi alguém do clero. Isso aí eu posso afirmar, ele não foi você. Tá vendo? Estão vendo? E por conta disso, uma pessoa disse, você não vai ser ordenado novamente, porque você foi quem enviou os áudios do padre Júlio. E eu entrei em contato com o padre Murilo, e o padre Murilo disse, ficou calado. Eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico, pedi ajuda da diocese para cobrir as despesas. O padre Murilo deu silêncio por resposta. Depois disse que estava havendo pleito junto ao ecônomo. Isso nunca chegou. Hoje eu estou sendo acompanhado por uma psiquiatra, por uma psicóloga, por um psicólogo, graças a pessoas boas, leigos da igreja, fiéis, que me ajudaram e estão me ajudando. E que sabem da história desde o início, o sofrimento psicológico, a pressão que eu passei com meio a tudo isso. Então, Padre Murilo de Paiva, aquele que disse que ia tocar fogo na rádio, não sei o que mais lá, ele encerrou esse momento quando eu fui convidado para ir à Cúria,
Na sexta-feira passada. Aí você foi convidado para ir à cura e eu vi que você passou vários documentos para mim, e entre os documentos a cura disse que você não vai ser mais ordenado. Não posso ser ordenado porque os escrutínios, escrutínios que o Padre Júlio estava à frente, porque Padre Júlio também me assediou na época do seminário. Eu sofri assédio de Padre Júlio. Você sofreu assédio de quem mais? Olha, foi de Dom Jaime, Padre Bianor também, na porta da catedral, várias vezes, Padre Bianor Júnior. E isso tudo, para mim, a lembrança que eu levo dessa história triste. Você denúncia ao Núncio? Sim, às instâncias da igreja, porque... Você já fez? Não, ainda não. Tem um processo, tá... Não, você tem... Eu vi que você fez uma... Eu tenho 4 advogados comigo, 4 advogados. Inclusive, a Associação Cicatrizes da Fé está comigo para dar veracidade a tudo isso. Eu vim aqui não somente porque eu estou decepcionado, triste e frustrado, com a minha fé abalada e comprometida, mas porque eu creio que eu tenho um compromisso, além de tudo, com a verdade. Eu creio que eu tenho um compromisso, acima de tudo, com a verdade. Uma verdade que, como diz o Evangelho, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é que você sente? Com relação a quê? Não de ter sido ordenado, de você ter estudado tanto tempo. Eu estudei 9 anos, Gustavo. Eu sou formado em filosofia, fiz teologia no seminário, tenho letras em espanhol e literaturas, fiz música no Instituto Valdemar de Almeida, sou pós-graduado. E o que eu vejo de tudo isso, tanta dedicação à igreja, tanta dedicação, eu não tenho R$1 junto com dinheiro de igreja, porque eu nunca recebi dinheiro de igreja. A minha é profundamente tristeza. Uma tristeza profunda, porque Dom Jaime não me queria no altar, Dom Jaime me queria na cama dele, e eu não cedo a isso. Padre Valquimar foi conivente com tudo isso. Padre Paulo, que foi o grande pivô, a grande mente maligna de tudo isso também. Padre Paulo o quê? Paulo Henrique, vigário-geral da Arquidiocese, que tem um relacionamento amoroso com uma funcionária da Cúria, né? E o fato de ter imputado culpa a mim da situação com o Padre Nazareno. Não tive nada a ver com isso. E aí, qual é a situação do Padre Nazareno? Padre Nazareno, ele teve um relacionamento amoroso que foi denunciado por um seminarista na época e um professor de seminário, a Nunciatura Apostólica, e a Nunciatura pediu o afastamento de Padre Nazareno, que por sua vez ocasionou a chegada do Padre José Valquimar no Seminário de São Pedro como seminário, como novo reitor. Você tem mais alguma coisa a dizer? Eu tenho alguma coisa a dizer, sim. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, que deram apoio, que me acompanharam desde o início, pessoas de Pacifica, Campestre, minha cidade, minha família, que nunca duvidou do meu caráter, pessoas da minha cidade, o meu padre, Padre Edivaldo, e isso é muito triste. Eu não vou deixar essas coisas passarem em branco, porque vocês são um bando de imorais. Eu quero pedir a vocês que contribuem com o seminário, que parem de ajudar aquela casa, porque aquilo é um prostíbulo com a marcada para rezar. Seus filhos, um prostíbulo com a marcada para rezar. Aquilo não é uma casa de oração, não. Só Deus sabe o que eu passei ali e o que eu passo hoje. Das lembranças que eu tive com aquilo, daquela casa, daquelas situações, desses padres, mas a Arquidiocese de Natal, ela tem padres bons também. Viu, Gustavo? Vocês que estão me ouvindo. A Arquidiocese de Natal tem padres bons, tem padres sérios. Eu conheci Padre Jailton, Padre Sério, foi meu diretor espiritual. O meu padre, Padre Edivaldo Alexandre Brito. E Padre São José, Padre Lenilson, Padre Robson. Poderia citar muitos outros. Agora, infelizmente, hoje, a Arquidiocese, ela está nessa situação. E eu não vou deixar que a imagem da minha igreja, porque eu morro católico. Eu morro católico porque eu tenho certeza da fé que eu tenho, da igreja que eu tenho. Mas não compactuo com essas situações. Para o Brasil inteiro saber. Porque Djalma não foi padre. Porque Djalma não cedeu aos desejos sexuais do arcebispo e não foi conivente com as ações libidinosas, os casos com o padre vigário-geral, Padre Paulo Henrique, Padre Nazareno, que já até saiu, viu? E com as situações lá, que Valquimar foi conivente. Valquimar, você foi o pivô de tudo isso. Isso está acontecendo por conta de você. Você que foi o instrumento dessa situação. Quando eu lhe procurei para saber qual era o motivo da minha saída, você disse que eu não tinha sinais visíveis de vocação e que minha obediência era forçada. Obedeceu o quê? A um silêncio? A um silêncio nojento?
Há um silêncio que vem contribuir com o mal. Vocês são sinais de Satanás, não são de Deus, não.